Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus que estamos falando sobre o ministério pastoral. Muito bem, amados. Eu gostaria antes de esclarecer a todos os irmãos que me acompanham, a todas as pessoas que ouvem a mensagem do presbítero Gregório. O presbítero Gregório não tem igreja, amados. O presbítero Gregório não fundou nenhum ministério. O presbítero Gregório é pregador pela rede social porque ele ama a palavra de Deus e porque eu creio que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar, de nos libertar. Então, eu quero deixar bem claro isso, amado, que eu não estou vinculado a nenhum ministério e nenhum ministério tem responsabilidade das mensagens do presbítero Gregório. Eu sou o único responsável pela minha própria mensagem. E se alguma coisa que os irmãos não concordam com a mensagem, fale diretamente a mim. Não ataque o ministério de nenhum pastor, de nenhum profeta, de nenhum pregador do evangelho. O presbítero Gregório, ele é independente nesse sentido, amados. Então vamos conhecer mais um pouquinho sobre o ministério pastoral. Hoje eu quero falar sobre o casal pastoral. Meu último áudio no ministério pastoral, eu parei de falar para gravar sobre o batismo nas águas. Eu gravei um único áudio. Eu voltarei ainda a falar sobre o batismo das águas, porque é algo que eu quero gravar pelo menos 10 áudio. Mas hoje eu quero falar sobre o casal pastoral. Vamos, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28. Está escrito assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Muito bem, amados diletos irmãos, vou fechar a Bíblia para comentarmos um pouco esta passagem na palavra de Deus. Vamos tentar compreender, serei breve. Amados, o casal pastoral, ele serve como modelo para a congregação. Então, gostaria de dizer para todos que há muitas maneiras de ministrar a uma congregação, há muitas maneiras de ministrar a uma comunidade. Nenhuma, entretanto, é mais eficaz do que o relacionamento conjugal do pastor, o qual ele se torna um exemplo ao mundo e o relacionamento místico entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo apresenta
a ordem divina dos relacionamentos no casamento cristão, em Efésios capítulo 5, versículo 21. É ordenado ao marido e à esposa que sejam mutuamente submissos um ao outro. No restante do capítulo, o apóstolo Paulo volta-se ao esposo. O marido é exortado a devotar o amor à sua esposa, e ela deve submeter-se voluntariamente ao seu amor. O marido, estou falando, amados, para pessoas cristãs, pessoas que querem ter uma vida abundante, uma vida cristã abundante. O marido cristão, então, se ele for pastor, ou ele seja um líder, ou seja, alguém que está de frente de um trabalho, é o dever desse pastor amar a sua esposa tanto quanto Cristo amou a igreja. O Senhor Jesus amou a igreja oferecendo de sua última gota de sangue e a sua última respiração, a sua última energia. E o apóstolo Paulo diz que o marido, se necessário, ele deve dar a ela todo o privilégio. Ele deve, no entanto, se for necessário, sacrificar-se por esta esposa. Que aqui nós vemos que o marido deve dar também o sustento material, que toma para si, ele tem que tomar a responsabilidade para si de suprir a necessidade da sua esposa. Sabemos que o amor que se refere nesse versículo, ele se refere sobre o amor ágape, o amor semelhante ao amor de Deus, o qual é definido como a afeição dirigida por Deus, que Cristo entregou a sua vida pela igreja. Essa é a razão de somente o amor ágape pode produzir na vida de alguém. Todos os outros tipos de amor, existe o amor eros, que é o amor erótico, que leva o homem a unir-se a uma mulher, ou leva a mulher a se unir ao homem, que é o amor erótico, aquele amor que atrai um ao outro, o desejo da própria sexualidade está dentro do amor eros. Existe o amor filial, que são o amor de um amigo por um amigo, o amor de um pai pelo filho, o amor de um filho pelo pai, o amor de uma filha pelo pai, o amor de um pai pela filha. Esse é um amor espontâneo, é um amor filial, situado dentro do contexto relacionado sobre a família. Como o homem sendo a cabeça, a Bíblia diz que sua mulher, a qual a função do marido cristão é que a mulher deve ter o marido como sendo a liderança da sua casa. Isso é na autonomia humana. A cabeça, ela executa 4 funções, são ela a sensação, percepção, a cognição, a comunicação. Vejamos cada um desse aspecto. A sensação é a primeira função da liderança no casamento. O esposo tem de ser sensível
as necessidades do corpo, que é a esposa e filhos, o que significa que este corpo deve manter informado a cabeça de que ocorre no meio da família. O homem, sendo a cabeça, ele deve estar ciente de tudo que está ocorrendo. Isso significa que não deve haver conspiração de silêncio entre mãe e filhos para guardar em segredo do pai. A esposa não deve guardar segredo do marido e não deve haver essa conspiração entre os filhos de guardar em segredo da liderança do lar, que é o pai. Eu disse que a cabeça também tem a função de percepção. A percepção envolve a compreender as sensações recebidas pelo corpo e coloca nas perspectivas corretas as informações de experiência passada, as circunstâncias atuais e os resultados possíveis no futuro são postos em foco. Então o marido tem a informação de que precisa para tomar a decisão certa, a decisão acertada. Eu vos disse também que a cabeça tem a função de cognição, é o processo de tomar uma decisão para o benefício da família. O esposo não toma decisão para o seu conforto ou pela sua própria conveniência. As suas decisões são tomadas para o benefício da esposa e da família. Isso é para beneficiar tanto a esposa quanto os filhos. Eu disse também que a cabeça tem a função da comunicação. Então, havendo reagido às sensações, a percepção necessária para a cognição, o esposo então comunica à esposa e filhos que ele acredita que seja mais apropriado para a família. Para tal, ele toma a iniciativa de comunicar aos membros da família e dar-lhe a informação e encorajamento necessário para desfrutarem do benefício de um casamento e de um lar ou de uma família centralizada em Cristo Jesus. Assim, portanto, o esposo é adequadamente a cabeça da casa, como Cristo é a cabeça da igreja. E se esse conhecimento que faz a liderança do esposo no lar faz com que essa liderança venha ganhar não só o sentido prático, mas também o sentido espiritual, sem a completa segurança de que cada um está comprometido com o bem-estar mútuo ou para que a família cresça, não pode haver uma completa doação de si mesmo no casamento ou no lar. Ninguém pode arriscar em expor os mais íntimos aspectos da personalidade se teme ser rejeitado ou explorado. Experimentar e partilhar da mais profunda fonte do amor, amor que as pessoas sentem por alguém, que não seja somente significativo se for um ato restrito ou ato que venha tirar muitas vezes a liberdade da própria vida, que venha limitar apenas as duas pessoas. O casal precisa conhecer a intimidade um do outro, tanto física quanto
a espiritual. Também é importante, amado, quando o casal compreende que a expressão que existe a necessidade sexual, o processo de crescimento, quererá esse casal aprender todos os aspectos, tanto físico quanto emocional e espiritual, da própria sexualidade. Você pode perguntar, mas existe algum vínculo espiritual na sexualidade, presbítero Gregório? Se não existisse, amados, Deus não estaria instituindo o sexo como sendo fundamental na vida conjugal desde o Jardim do Éden. Então, é da sexualidade, isto pode ajudar a criar um desejo de gratidão a Deus pela dádiva dessa magnífica experiência que o homem e a mulher têm do prazeres que ambos sentem no seu relacionamento sexual. Quando o casal compreende mutuamente os limites da vida, partilhando experiência, ideias e valores, alvos muitas vezes serão alcançados, amados. Pessoas verão que esse casal tem uma vida repleta de alegria e que também passa por um momento de tristeza, porque o casal pastoral, eles não são diferentes de outras pessoas. Todos os pastores têm seus momentos, muitas vezes, de passar pelo vale, pelo deserto. Todos nós, amados, temos nosso alto e baixo. Eu já vos disse, não queira que seu pastor seja um super-homem. Então, as pessoas estarão compreendendo e vendo que esse casal tem dividido os seus momentos, tanto de alegria e de prazer, no relacionamento conjugal, mas que permanece junto. Um espaço, muitas vezes, que o inimigo tenta penetrar, será fechado, porque esse casal estará unido pelo vínculo do amor. Qualquer outro indivíduo inexistente em qualquer outra união, muitas vezes, que tenta penetrar sorrateiramente numa vida conjugal, não encontrará meio de destruir a união de um casamento que está sob a liderança de Deus. Esse será o ideal, é um processo que deve durar, amado, a vida inteira e nunca deveria ser dado como concluída no relacionamento conjugal. As pessoas devem respeitar-se mutuamente. O marido deve amar intensamente sua esposa, cuidar dela, se necessário, sacrificar-se por ela. Mas a mulher deve prestar gratidão ao seu marido. Existem tantas mulheres que falam tão mal do seu marido e muitas vezes o inimigo usa esse processo das mulheres falando mal do seu marido, causando a separação. Existe marido que muitas vezes menospreza a sua esposa, que muitas vezes coloca a sua esposa no ridículo, e isso acaba destruindo uma vida conjugal que poderia ser alicerçado mediante a palavra de Deus. Portanto, prezado irmão e irmã, pastorear é uma atividade constante, que ele também é uma atividade desgastante
e que consome muito tempo, consome emoções. Portanto, é vital estabelecer prioridade. Portanto, é necessário manter o equilíbrio, de modo que o trabalho não ocupe o tempo que deve ser empregado em nutrir um relacionamento conjugal. Existem pastores que muitas vezes perdem muito tempo em longas reuniões com membros da igreja, e depois dessas longas reuniões vai para o monte, muitas vezes 6 dias ou até 7 dias na semana, volta tarde do monte. Que horas que ele terá o momento de intimidade com sua esposa? Esse casamento corre sério risco de entrar uma terceira pessoa nesse relacionamento e destruir esse casamento. Então o relacionamento, ele deve ser nutrido, um relacionamento, para ser um relacionamento saudável, deve haver concordância entre o casal, reuniões, atendimento às igrejas, construções e evangelismo, visitação são importantes, mas quando começa a interferir no relacionamento do casal pastoral, a agenda deve ser novamente estudada, amado, se está te afastando do seu lar, tirando o seu momento familiar. Analise, porque o seu casamento é muito importante. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça do seu lar. Isso o próprio apóstolo Paulo diz. Eu falo isso referente a Cristo e a igreja. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.